Bom dia, Carol. Tudo bom? Bom dia, João. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Ontem, o presidente Donald Trump, na sua rede social, a Truth, mandou um recado duro para o Brasil, depois enviou uma carta ao presidente Lula. Vamos separar em partes para a gente ser mais sereno na análise. A primeira parte é uma mistura de política com economia. Uma complicada mistura de política com economia, porque a abertura da carta de Donald Trump refere-se a políticas e sistemas que são afetos ao Brasil, exclusivamente ao Brasil. Nenhum de nós gostaria de morar numa nação onde uma outra nação interfira dentro dos seus processos, errados ou não, avaliados bem ou não. E todo mundo conhece bem como eu avalio essa posição do STF nesse momento, de muita autoridade, ou autoritarismo, não é autoridade, é autoritarismo, desvinculado um pouco do senso de realidade da população brasileira, com uma prepotência muito grande, mas isso não é permitir que um recado econômico venha precedido de um recado político, qualquer que seja ele. Se o presidente Donald Trump quer dar um recado político ao Brasil, ele deve dar, então, um recado político. Se ele quer dar um recado econômico, ele tem que dar um recado econômico separadamente. Mas isso não invalida o recado econômico dado por Donald Trump. O Brasil flerta com ditaduras. E o mundo livre, as democracias plenas, não veem o Brasil com bons olhos. O Brasil bate continência para a China, elogia a Rússia, flerta com Maduro. O presidente Lula chamou mais de uma vez Maduro de um companheiro democrático. E a gente sabe o que está acontecendo dentro da Venezuela. A União Europeia e os Estados Unidos já estão se mostrando há muito tempo muito preocupados com essas posições de aproximação do Brasil com as autocracias, com as teocracias, com o autoritarismo. O Brasil, e eu sempre repito, sei que sou criticado por isso, não é uma democracia plena. E quem fala isso não sou eu, é o VDEM, a Universidade de Gotemburgo. São índices que são conhecidos no mundo inteiro. No índice de democracia, o Brasil não é uma democracia plena, o Brasil é uma democracia eleitoral. Agrade ou não aqueles que ouvem essa questão. Lula faz uma reunião dos BRICS e nessa reunião dos BRICS, com o Brasil protagonizando, até porque a presidente do Banco dos BRICS é a presidente Dilma, fala de uma moeda dos BRICS. Não se cria moeda com discurso e com tweet. É preciso entender que existe um sistema econômico internacional cada vez mais dependente do dólar. Nós vemos cada vez mais essa dependência, esse fortalecimento do dólar como moeda que baliza a economia mundial. Lula fica fazendo esses discursos para agradar plateias ideológicas e isso não agrada a ninguém que tenha a percepção de um mundo que é um mundo diferente desse mundo de multilateralismo ideológico que Lula propõe, com o Sul sendo privilegiado em detrimento ao Norte no entendimento que é dele e que faz parte de um grupo que não se alia às democracias no mundo. Os Estados Unidos têm um rival econômico no mundo chamado China e o Brasil aproxima-se muito da China. E é claro, os Estados Unidos não vê com bons olhos essa aproximação. Nós vendemos para a China uma série de produtos e a China aproveita-se para fazer a sua expansão no mundo inteiro. O Brasil precisa usar uma diplomacia um pouco mais inteligente, porque não usar uma diplomacia inteligente fez com que o jeito pitbull de Donald Trump venha e diga que nós vamos ser tarifados em 50% além das tarifas já existentes. Vamos falar de Minas Gerais, por exemplo, terá impacto sim. O aço mineiro, o café mineiro, a carne mineira, commodities produzidas em Minas Gerais, exportadas para os Estados Unidos. No aço, por exemplo, Minas Gerais tem uma dependência de aproximadamente 60%. Quando Trump coloca o bode na sala e fala que vai tarifar em 50% a mais os produtos de exportação brasileira,
Pode ser até que ele esteja dando aquele velho recado duro que ele gosta de dar para depois recuar um pouco. O taco do Trump, que dizem que ele amarela. Mas o recado é duro, o recado está bem dado. O recado está explicitado em todas as falas de Trump. Existe ali, é claro, uma comparação que é inadequada. A relação do Brasil com os Estados Unidos é superavitária para os Estados Unidos. Os Estados Unidos levam uma vantagem muito grande, exporta muito mais do que importa do Brasil. O problema é que nós temos uma diplomacia que é uma diplomacia dúbia. A diplomacia que se alia a teocracias e que fecha os olhos para a palavra liberdade, que tem tomado conta de muitos discursos no mundo. Para você ser independente, você tem que ter um pouco mais de ação do que ir para o Twitter e falar em reciprocidade econômica. Porque eu duvido, e o mundo inteligente duvida, que Lula vá caminhar para uma reciprocidade econômica com os Estados Unidos. Você imagina que os Estados Unidos já disse que se houver reciprocidade econômica, haverá uma majoração além dos 50% do tamanho da reciprocidade econômica que for estipulada. Então, é preciso que a diplomacia brasileira, que o governo Lula acorde, porque se nós estamos afundando no plano externo, também estamos afundando no plano interno. As relações com o Congresso, a dificuldade de aprovação de projetos, a eleição do Congresso como um inimigo, acirrando ânimos, aumentando disputas, a escolha do STF como poder moderador, criando uma STFização, uma dependência, um presidencialismo de judicialização. Falava-se em presidencialismo de coalizão, quando você tinha que compor as ações do Executivo com o Legislativo, e hoje nós estamos num presidencialismo de judicialização, onde qualquer erro faz com que o governante de plantão corra imediatamente para o colo de Alexandre de Moraes. Então, o Brasil está, sim, sendo penalizado. A economia brasileira está de barbas de molho. Os empreendedores, a indústria nacional tem uma preocupação muito grande. E não venha com o discurso simplista de que se não exportarmos para os Estados Unidos, soprará produto para o Brasil, porque o Brasil não terá mercado para comprar os produtos aqui produzidos. Lembre-se da gripe aviária. Da gripe aviária, o frango voltou para as prateleiras, o ovo voltou para as prateleiras. Mas a um preço tão baixo que não valia a pena o produtor colocar. Então, é preciso entender composição de preços, colocação de preços no mercado, para entender esse equilíbrio econômico que a gente está perdendo e pode perder muito mais. Enfim, a gente aguarda as cenas dos próximos capítulos e a gente torce para que baixe o santo da inteligência em Brasília, o santo da percepção do mundo em Brasília, e que nós deixemos de ser apartados do mundo, que é muito maior do que nós nesse sufoco que está nos dando. Achar que a tábua de salvação do Brasil será aliar-se à China, à Rússia, ao Irã, à Venezuela, à Nicarágua, pode ser aquela tábua que é a prancha do navio pirata, onde você é colocado lá para andar na prancha e cair na boca do tubarão que está te esperando lá embaixo.